Você já se sentiu perdido, como se estivesse caminhando num mundo barulhento, sem saber em quem confiar ou em qual direção seguir? Hoje nós iremos falar sobre aquele que não apenas conhece o caminho, mas ele é o caminho. Jesus não é apenas um guia distante, ele é o bom pastor, que chama suas ovelhas pelo nome, que cuida com amor e que dá a vida por elas. Eu sei que a gente vive, meus queridos irmãos, em um tempo onde muitos líderes, eles abandonam na primeira dificuldade as suas ovelhas, mas o nosso Salvador não é assim. Ele não foge do perigo, não terceiriza o cuidado e jamais abandona quem lhe pertence. Ele nos convida a entrar por uma porta segura, a única porta, Ele mesmo. E ali dentro do aprisco do seu amor, nós encontraremos refúgio, vida abundante e pertencimento. Nesta lição você vai entender como Jesus é a porta que conduz à salvação, o aprisco que oferece segurança e o bom pastor que nunca nos deixa sozinho. Mesmo quando os lobos se aproximam, ele está conosco. Prepare-se, porque o céu quer falar ao seu coração. Não estamos sozinhos. Temos um pastor que nos ama, que nos conhece, que sabe quem somos e nos chama pelo nome. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhe com a sua classe e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma lição. Amém? Inscreva-se no nosso canal e vamos juntos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Vamos então para mais uma aula, vamos então para a nossa lição, vamos então estudar aqui a nossa temática e eu quero convidar você, tá bom? Para estar com a sua Bíblia nas mãos. Amém, queridos? Vamos juntos? Vamos juntos para mais esta lição em nome de Jesus. Lição de número 6. Isso mesmo. O tema é o bom pastor e suas ovelhas. O bom pastor e suas ovelhas. Hoje nós iremos meditar nesta temática, tendo como base o texto do Evangelho segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 10, tá bom? Capítulo de número 10, inclusive a nossa leitura está nos versos 1 ao verso de número 16, e eu quero convidar você, se possível, estar aí com a sua Bíblia em mãos. É extremamente importante que você estude com a sua Bíblia aí em mãos, tá bom? Para que assim possamos crescer e amadurecer na palavra de Deus. Também é importante que você esteja aí de posse da sua lição e, claro, papel, caneta, bloco de anotações, para que você possa tirar um melhor proveito desta aula, desta lição para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos então já aqui para a nossa temática de hoje, o bom pastor e as suas ovelhas. Queridos irmãos, o nosso texto áureo está em João, capítulo de número 10, verso de número 14, que diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Queridos, esse texto de João, todo este capítulo, que é uma continuação aí do capítulo de número 9, é muito esclarecedor. Aqui nós temos Jesus já explicando a parábola que ele conta, a comparação que ele fez, a analogia que ele fez, e a gente vai trabalhar aqui essa analogia daqui a pouco, essa parábola. E aqui Jesus declara-se então como sendo o bom pastor. É interessante que ele não é apenas o pastor, ele é o bom pastor, o que mostra a sua dedicação, o seu empenho, mostra a sua entrega por aquilo que lhe foi confiado. Ele é o bom pastor, ele cuida, ele zela, ele protege. E ele diz aqui que conheço as minhas ovelhas. As ovelhas de Jesus não lhes é estranha, entende? E ele diz: E das minhas ovelhas eu sou conhecido. Meus irmãos, isso é uma verdade tão grande, tão esclarecedora. Aqui Jesus está dizendo que as suas ovelhas conhecem ele. As suas ovelhas sabem quem ele é. Então veja que isso nos ajuda, inclusive, a compreender na atualidade, quando presenciamos
uma geração de pessoas que se declaram cristãs, mas que não conhecem Jesus. Não conhecendo Jesus, não tem como copiá-los. Não copiando-os, não são seus imitadores, portanto, não podemos chamá-los de cristão, porque a palavra cristão é uma referência aos imitadores de Jesus. Então, veja como é importante nós entendermos que a ovelha de Cristo, ela conhece Jesus, ela conhece o Cristo, ela conhece o seu Senhor. Amém? Claro que este conhecimento aqui não se refere a um conhecimento puramente intelectual, não se refere a um conhecimento amplo e exaustivo ou completo do ser divino, Jesus, mas se trata de um relacionamento, se trata de comunhão, se trata de conhecê-lo, de viver para ele e ele viver em nós. Então, queridos, Jesus diz: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. João 10, verso 14. A nossa verdade prática diz o seguinte: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, ou seja, somos o corpo de Cristo, somos ovelhas do seu rebanho. É interessante que a figura de pastor, ovelha, aprisco, cuidado, tudo isso trata-se de uma analogia que Jesus usa para fazer ali referência ao seu povo, referência à sua igreja. Então veja que ele usa esta figura, né, do pastor, esta figura da igreja, como ovelha, para se referir então a este relacionamento, a esta proteção, a este cuidado que há entre o pastor e o seu povo, entre Jesus e o seu povo. Avançando, nós temos a nossa leitura bíblica em classe. Eu quero convidar os irmãos, eu sempre faço questão de fazer a leitura bíblica em classe, para que vocês possam estar familiarizados daquilo que nós iremos tratar, daquilo que nós iremos falar. E esta leitura, irmãos, ela é muito esclarecedora, é muito importante. A você, professor, a você, aluno, não deixe de ler todo o capítulo 10. Vai te deixar muito contextualizado do tema que nós estamos abordando. Vai te deixar muito mais familiarizado com a verdade que nós queremos ensinar para você, mediante a exposição desse texto da palavra de Deus. Queridos, o nosso texto da leitura bíblica em classe está em João, capítulo de número 10, verso 1 ao verso 16. Se você não tem lição, abra agora a sua Bíblia e vamos juntos, então, estudar esta passagem da palavra de Deus. Vamos ler agora. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Verso de número 6. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Verso de número 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dar a sua vida pelas suas ovelhas.
Mas o mercenário, que não é pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim, como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Meu Deus! Uma leitura muito importante, muito esclarecedora e pertinente, queridos. O que eu acho muito interessante em todo o contexto bíblico é exatamente a atualidade da sua mensagem. Esta mensagem de Jesus, neste capítulo, ela é extremamente atual. É uma mensagem pertinente por demais ao nosso tempo. E aí você vê que a construção da parábola, a explicação da parábola, tudo que Jesus está colocando aqui, vai nos trazer verdades espirituais que são de grande relevância para o momento em que nós estamos vivendo. Muito relevante. E nós iremos ver isso. Avançando, querido, nós temos o objetivo da nossa lição, que é 3. Primeiro, é analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação e estabelecer a comunhão com Deus. Segundo, esclarecer o simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, de assistência e de pertencimento ao corpo de Cristo. E, por fim, diferenciar as atitudes do bom pastor dos comportamentos egoístas do mercenário. Ok? Cumprindo esses 3 objetivos, nossa lição estará, então, dada, estará concluída. Amém, queridos? Então, na lição de hoje, a gente vai olhar para o capítulo de número 10 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, e iremos entender exatamente sobre o significado desta parábola que Jesus conta sobre a ovelha, sobre o pastor, sobre o aprisco, sobre a porta, sobre o ladrão, sobre o mercenário, o ministério também deste falso pregador ou deste falso profeta ou daqueles falsos pastores que haviam vindo antes de Jesus, cujo ministério era matar, roubar e destruir. E nós iremos então aqui adentrar já a nossa lição. Tenha sempre em mente que Jesus, como bom pastor, ele cuida, ele protege, ele deseja comunhão conosco e ele orienta as suas ovelhas. E veja a conexão que há entre os elementos que Jesus usa nesta parábola e a realidade que ele quer mostrar no seu relacionamento com a igreja do Senhor. No primeiro ponto da nossa lição, o autor aborda Jesus, a porta das ovelhas. Jesus, a porta das ovelhas. Queridos, eu quero chamar aqui a sua atenção, primeiro para o contexto desta passagem bíblica. Os irmãos há de lembrar que no capítulo 9, Jesus havia curado um cego de nascença. Este homem, ele foi curado e no momento não tomou conhecimento quem o curou. Mas Jesus fez um lodo no chão, cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos dele, mandou ele se lavar no tanque de Siloé e pediu que ele se apresentasse aos sacerdotes. E aí você vê então que, ou melhor, né, que ele vá se lavar, ele se lava e é curado, e os homens que o conheceram o abordaram. Você vê que os fariseus, os sacerdotes, os escribas o abordaram, curiosamente porque o via outrora cego e questionaram quem foi que o curou. E ali dentro de uma discussão entre os fariseus e este homem, ele sem saber ao certo dizer quem o curou, você vai ver que ele vai ser ali interrogado e inclusive ser expulso da presença dos escribas e fariseus. Eu quero chamar aqui a sua atenção para a gente conferir esse texto a partir do versículo de número
13 em diante, você vê a interrogação dos fariseus a este homem. E aí você percebe que lá no finalzinho, no verso de número 30, o homem deu uma resposta para os fariseus que não o agradaram. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Esse é o testemunho do cego curado. Embora ele não soubesse quem o curou, mas ele acredita piamente que era alguém vinda de Deus, porque não poderia fazer o que ele fez, senão pelo poder de Deus. É então que os fariseus respondem para ele, versículo 34, mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar. Olha a arrogância dos fariseus em não aceitar o testemunho nem a explicação do cego. Então, se você nasce em pecado, ou seja, você não faz parte da escola de profetas, não fez seminário com a gente, não é mestre em Israel, você é apenas um pecador, você é apenas um ex-cego, pecador, miserável, você quer me ensinar, você quer ensinar para nós. E a Bíblia diz que eles os expulsaram, irmãos. Esse homem foi excomungado da igreja, da sinagoga, foi excomungado diante dos fariseus, ele foi expulso. E é exatamente neste momento em que ele é expulso que Jesus ouviu que eles tinham expulsado, e Jesus então foi ao encontro deste homem. Este homem expulso de diante dos escribas e fariseus é uma ovelha que foi expulsa da comunidade. É uma ovelha que foi desgarrada, que foi desprezada, foi lançada fora. É uma ovelha que está perdida, sem direção, sem saber para onde ir. Foi expulso de diante dos escribas e fariseus. E então Jesus, como bom pastor, foi buscar este homem. E Jesus o aborda. Lá no versículo 35, Jesus, ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então o homem entendeu que se referia a o homem que o curou e que ele cria então ser, de fato, alguém vindo de Deus. Então ele disse: eu creio, Senhor. E veja que ele entendeu tanto que não era apenas um profeta, mas o próprio Messias, que a Bíblia diz que ele o adorou, irmãos. Ele se inclinou para adorar ao Senhor, e Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. E alguns dos fariseus que estavam perto, olha, os fariseus estavam brechando aquilo ali. Então perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus então vai dar uma resposta para ele. Versículo 41. Se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas por que agora dizem: nós vemos, o pecado de vocês permanece? Ou seja, esse orgulho de dizer que já enxerga, que já vê, que já tem a visão e conhece a lei e sabe quem será o Messias, na verdade o fazem cego. E aí entra no contexto do capítulo 10. É por causa disso que Jesus fala esse discurso, ou traz essa explicação do capítulo 10, que é uma continuidade do capítulo 9. E aqui nós temos o contexto das palavras de Jesus do capítulo 10. Ou seja, Jesus agora vai dizer: em verdade lhe digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, Jesus diz, este é ladrão e salteador. É importante que se diga aqui que ladrão e salteador é uma referência aos fariseus. Jesus está dialogando com eles. Jesus está se referindo a estes homens que expulsaram uma ovelha, que expulsaram o cego de nascença, que não aceitaram o testemunho dele acerca do Messias. E Jesus, então, na parábola, o chama de ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas.
Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Então, queridos, olha que interessante. Jesus diz que o pastor, ele entra pela porta, e já vai havendo aí os contrastes entre o pastor, o ladrão, o mercenário, e em especial o ladrão, o salteador, e que é uma referência aí aos falsos pastores, é uma referência aos falsos líderes, que não entram pela porta, eles, eles passam, irmãos, como diz o texto, no verso de número 1 e no verso 2, aquele que não entra pela porta, mas que vai pelos cantos, sobe pelas pedras, né? Porque para a gente entender essa parábola aqui, é importante você entender como era o contexto do pastoril naquele período. Havia dois tipos de aprisco naqueles dias, o aprisco de inverno e o aprisco de verão. O aprisco de inverno era de fato uma cabana, e a porta ficava muito bem trancada, até porque servia de abrigo também para o próprio pastor. Mas havia também o abrigo ou aprisco de verão. O aprisco de verão, os pastores faziam com pedras, eles iam amontoando pedras, fazia ali um ciclo, onde eles podiam guardar as ovelhas no período noturno. E a porta era justamente, ou seja, a entrada para as ovelhas dentro desse aprisco feito de pedra, era quem ficava ali era o pastor. O próprio pastor ficava na entrada. E neste momento de verão, no período noturno, era muito comum que os ladrões, os salteadores, viessem por essas partes de pedras que foram colocadas e pulassem para pegar as ovelhas. Os irmãos sabem que as ovelhas elas são muito dóceis, elas são indefesas, elas são míope, elas não enxergam direito. Então, as ovelhas elas ficavam ali, ainda que a pedra estivesse ali bem juntinho da outra, ela não pulava a pedra para sair dali. Elas são animais muito dóceis, muito obedientes, inclusive. Aí você vê que os ladrões, eles pulavam essas pedras e tiravam as ovelhas, saqueavam as ovelhas. Ele não vem pela porta, porque ele não é pastor. As ovelhas fogem dele, porque não reconhecem a sua voz, compreende? É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Então, a porta das ovelhas, o próprio Jesus vai referir-se a ele mesmo como a porta das ovelhas. Veja no versículo de número 7. Então Jesus disse mais uma vez, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. O próprio Jesus é esta porta das ovelhas. Ele é aquele que fica na porta para guardar as ovelhas, não deixando que nenhum perigo entre para atacar as ovelhas. E ele também, no caso da porta de inverno, ele também é a porta que protege, que tranca, que traz abrigo ali para as ovelhas. E também o comentário bíblico Beacon diz que Jesus é tanto a porta como Jesus é o próprio aprisco, ou seja, a proteção que guarda, que guarnece as ovelhas. Então Jesus, ele está ali para guardar as ovelhas, para proteger as ovelhas. Mas Jesus faz um alerta. Aquele que pula para roubar ou que entra por outro lugar que não é a porta é ladrão, é salteador. Isto é uma referência, repito, aos escribas e fariseus. Em outras palavras, irmãos, na atualidade, isto é uma referência aos falsos pregadores, aos falsos profetas, que não entram pela porta, mas entram pelos fundos, entram pelas laterais, eles pulam o curral ou aprisco das ovelhas para roubar a ovelha. Ele não está preocupado com a ovelha, ele quer a lã da ovelha. É diferente do bom pastor. Então veja, a mensagem da porta. A porta é uma referência ao próprio Jesus. E veja que ele vai dizer muito claramente, no verso 8, todos que vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Obviamente, irmãos, que quando Jesus diz todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, Jesus não está falando sobre os profetas verdadeiros e sinceros que vieram antes dele, como por exemplo João Batista, Malaquias, Elias, Oséias, Amós, Eliseu e tantos outros profetas que foram verdadeiros profetas que vieram antes dele. Jesus aqui está fazendo referência aos falsos profetas. Todos que vieram antes dele, que não entrou pela porta, mas foi
pular para pegar a ovelha, para roubar a ovelha, estes são ladrões e salteadores. O verso de número 9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Veja, essa entrará, sairá, aquele que entrar por mim será salvo. Qual é a mensagem que essa referência faz? A mensagem da porta é exatamente a questão do acesso. Jesus é o único acesso ao Pai. Como diz o comentário bíblico, Jesus, ele é a porta e ele é o próprio aprisco. Ou seja, Jesus, como diz aqui o texto, ele é a porta, eu sou a porta, e aquele que... olha o verso 9, o verso de número 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Então veja, irmãos, quando Jesus diz que ele é a porta, a mensagem da porta aqui é uma referência ao acesso ao Pai, que só é por intermédio dele, ok? O acesso a Cristo é por meio de Cristo. O acesso a Cristo é por meio da própria porta que é Cristo. Entende? Então veja, o acesso ao Pai se dá por meio de Cristo. Repito, porque parece que a gente tem dificuldade de entender. O acesso ao Pai é por meio de Cristo. Ele disse: eu sou a porta. Ele não disse: a Igreja Assembleia de Deus é a porta. A Igreja Presbiteriana é a porta. A Igreja Batista é a porta. A Igreja Congregacional é a porta. A Igreja Reformada é a porta. Não, ele não disse isso. Ele disse: eu sou a porta. E quem entrar por mim será salvo. Então ele é o acesso ao Pai. Embora as denominações tenham seu valor, embora as comunidades evangélicas, essas que eu citei, inclusive, têm seu valor, é importante que nós congreguemos, é importante que nós sejamos membros de uma denominação onde nós possamos contar com uma rede de apoio, mas ela não é a porta de acesso ao Pai. A porta de acesso ao Pai é Cristo. Amém? A porta de acesso ao Pai é Cristo. Entenda isso. Não misture as coisas, porque há muitos que arrogantemente alegam ou evocam para si de que a igreja verdadeira é a minha. A única porta de acesso ao Pai é a que eu estou. Não, irmão, pare com isso. Largue de ser bobo, largue dessa meninice, dessa infantilidade e entenda que a porta é Jesus. Amém? A porta é Jesus. O próprio Jesus disse que ele faz uma referência aos judeus, mas ele diz lá na frente que tem muitas ovelhas que não são deste aprisco. Jesus está dizendo: olha, eu não vim apenas para a casa de Israel, eu não vim apenas para os judeus. Há muitos que não são judeus, são gentios, mas que também são minhas ovelhas. E eu vou trazer para que sejamos um só povo e tenhamos um só pastor. Não é isso que ele fala no versículo de número 16? Não é isso? Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, não do grupo dos judeus, não da nação judaica, que preciso trazer também a estas, ou seja, unir as duas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Entende? Então é importante que você entenda aí a mensagem da porta, você entenda que a porta das ovelhas é o próprio Jesus e a mensagem da porta fala de acesso. Agora um detalhe importante que nós temos aqui, ainda no verso de número 7, verso de número 8 e verso de número 9, quando Jesus no verso 9 diz: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O que significa entrar e sair, sair, entrar e encontrará pastagem? O que significa isso? Significa dizer, irmãos, que em Cristo nós vivemos a liberdade. Cristo não nos salvou para a servidão. Cristo nos salvou para a liberdade. Isso mostra que em Cristo nós somos livres. Livres. Entende? Aqui é uma referência à liberdade cristã. É uma referência àquele que agora pode entrar e sair e que pode, então, encontrar em Cristo pastagem.
porque ele é o próprio pasto, ele é o próprio pão da vida, entende? Então é importante que você entenda que em Cristo nós somos livres, irmão. Não vivemos mais debaixo do jugo, seja de uma religião, de uma tradição, seja de um dogma. Não, nós agora somos livres em Cristo Jesus. Amém, queridos? Tranquilos? Podemos avançar? A sinopse do ponto 1 diz: Jesus é a porta das ovelhas, o único caminho para alcançar a salvação. Obviamente, não há outro caminho, só há um mediador entre Deus e os homens, e este é Jesus Cristo Nazareno. É importante lembrar aos irmãos, com todo respeito àqueles que usam de outros meios para ir ao Pai, você está equivocado. O próprio Jesus aqui declara que ele é o único acesso ao Pai. Ele é a porta. Amém, queridos? Vamos avançar? E aí, o aprisco das ovelhas. Isto que Jesus está contando é uma parábola, é uma alegoria, é uma comparação, que é na verdade. Bom, o texto no verso 6 deixa claro que se trata de uma comparação, certo? Uma comparação. Outras versões, na nova Almeida atualizada, usa a expressão comparação. Na Almeida Revista e Corrigida, usa a expressão parábola. Então, é uma referência aí à mesma coisa, certo? É uma analogia, é uma parábola, onde Jesus está contando uma história curta para mostrar uma verdade espiritual. Jesus está contando uma história, seja ela real ou não, aqui provavelmente de uma experiência pastoril muito comum dos judeus, para ilustrar uma verdade espiritual. Então veja, se trata, sim, obviamente, de uma comparação. E quais são as comparações que Jesus faz? Ele fala de um aprisco, ele é esse aprisco. Ele fala da porta, ele é esta porta do aprisco. Ele fala do bom pastor, ele é o bom pastor. Ok? Tranquilos? E ele fala também das ovelhas. Quem é a ovelha? A ovelha somos nós. Nós somos as ovelhas do seu aprisco. Aqueles que ouvem a sua voz, atendem o seu chamado, conhecem Jesus. Estes são as suas ovelhas, ok? Então, o aprisco das ovelhas, que é um lugar de proteção, é um lugar de cuidado, é um lugar também de provisão, é um lugar onde o pastor, o sumo pastor das ovelhas, cuida e zela pela vida e pelo bem-estar das próprias ovelhas. Então veja que o aprisco das ovelhas é uma referência ao próprio Cristo. Aquele que está em Cristo está guardado e protegido, livre de toda condenação, livre de todos os ataques também do mal, inclusive dos ladrões e salteadores que vivem rondando toda hora, buscando uma oportunidade a quem possa tragar. Obviamente que quando Jesus ele fala do aprisco, né, que é um lugar de proteção, e Jesus fala de ladrões e salteadores, lembrando aos irmãos que ladrões e salteadores aqui, inclusive, me permita trazer uma explicação que muitas vezes a gente deixa passar. O versículo 10, que diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esses são os três principais ministérios do ladrão, do salteador: matar, roubar e destruir. Jesus disse que o ladrão vem para isso: matar, roubar e destruir. E quem são os ladrões? Os ladrões, ele fez referência lá no capítulo 10, verso 1, ladrões e salteadores, que é uma referência aos escribas e fariseus. Ou melhor, uma referência aos fariseus, aos falsos pregadores. Então, este verso 10, quando diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, é uma referência, primeiramente, em primeira instância, aos falsos profetas, aos falsos pregadores, que não amam as ovelhas, mas que vêm para roubar as ovelhas. Que não amam as ovelhas, mas eles vêm para matar as ovelhas. Que não amam as ovelhas, mas eles vêm para destruir as ovelhas. Eles não estão nem aí para o bem das ovelhas. E está preocupado com os bens das ovelhas. Eles são, então, ladrões e salteadores. E veja que o aprisco é um lugar de proteção. É onde o bom pastor guarda as suas ovelhas. Amém, queridos?
É de extrema importância que você entenda e compreenda isso, porque vivemos uma época, irmãos, difícil, muito difícil. Vivemos uma época de ladrões e salteadores que rondam o aprisco do Senhor, que rondam as ovelhas do Senhor. Todos aqueles que não têm compromisso com a pregação séria da palavra de Deus são ladrões e salteadores. Todos aqueles que não têm compromisso com a exposição fiel das Escrituras são ladrões e salteadores. Todos aqueles que não têm compromisso com o bem-estar da igreja são ladrões e salteadores. Todo aquele que não tem o cuidado, irmãos, de prover, sustentar, visitar, amar, cuidar, ir atrás da ovelha perdida, são ladrões e salteadores. E Jesus faz aqui este alerta. O ladrão e o salteador é aquele que expulsa a ovelha, porque a ovelha não traz absolutamente nada que agrade a ele nas suas ambições, nas suas avarezas. Então veja, irmãos, que Jesus faz aqui referência aos escribas e fariseus, aos falsos profetas, aos falsos mestres. E hoje está chovendo deles, chovendo. Hoje você encontra falsos profetas e falsos mestres em cada esquina. Você encontra falsos profetas e falsos mestres em cada clique. Basta você rolar o Instagram e você vai encontrando uma profecia ali, outra profecia aqui, sem qualquer compromisso com a palavra de Deus, que não passam no crivo das Escrituras. São falsas profecias, são falsas mensagens, que não diz respeito ao verdadeiro evangelho, que tem enganado a muitos, irmãos. Está sim, está chovendo de falsos profetas. E veja que Jesus é o aprisco das ovelhas. Ele garante segurança, é Ele quem guarda e protege as ovelhas. A assistência que Jesus também dá às ovelhas. Essas ovelhas pertencem a Ele. E veja que Ele diz nitidamente, irmãos, que o Pai é quem guarda, é quem protege essas ovelhas. Veja que o versículo de número 18 diz: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. E veja que Jesus ele fala de si mesmo, né, no versículo 18, dizendo que ninguém tira a sua vida porque ele é quem entrega voluntariamente, ele se entrega voluntariamente. Então, com isso a gente entende que não foi Pilatos, com a sua conveniência, que matou Jesus. Não foi os fariseus com inveja, não foi a traição de Judas, que o vendeu por 30 moedas de prata, não foi a negação de Pedro, que o crucificou, mas o próprio Jesus, que voluntariamente se entregou para ser crucificado. Então, queridos, nós percebemos também aqui ainda que nós pertencemos a Cristo, e aquele que pertence ao Senhor, de modo algum ele lançará fora, de modo algum ele desprezará. É Ele quem guarda, Ele quem protege, irmãos. Ele é o bom pastor que guarda, provê e protege as suas ovelhas. Amém? Vamos então para o último ponto da nossa lição de hoje, a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Nós já falamos bastante sobre o bom pastor, mas ainda é preciso a gente elencar algumas verdades muito importantes ainda sobre o bom pastor. E eu gostaria de mencionar aqui para vocês algumas delas. Se você puder ficar aí de Bíblia aberta, né, de olhos atentos ao texto, você vai perceber algumas verdades sobre o pastor da ovelha, né? O pastor das ovelhas, como Jesus citou aqui, que ele é o próprio pastor. Vamos ver aqui algumas verdades, irmãos, que são extremamente importantes aqui de Jesus como o pastor das ovelhas. E aí a gente vai, olhando para quem é o pastor, a gente consegue fazer uma distinção exatamente sobre a diferença que há entre o pastor e o mercenário, tá bom? Daqui a pouco a gente explica o que é o mercenário.
Mas algumas características, irmãos, ou credenciais do pastor enumerada pelo pastor Hernando Dias Lopes. Em primeiro lugar, irmãos, vejamos aqui algumas marcas, tá certo, do pastor. Primeiro, o porteiro abre a porta para ele. O porteiro abre a porta para ele. Por que o porteiro abre a porta para o pastor? Porque ele é o pastor legítimo, porque ele é o pastor verdadeiro, porque ele é o verdadeiro pastor, porque ele é o dono das ovelhas. Então o porteiro abre a porta para ele. Em segundo lugar, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Olha a outra marca do pastor. A sua voz é conhecida pelas suas ovelhas. Isso fala de intimidade da ovelha com o pastor e do pastor com a ovelha. Outra coisa interessante com relação ao pastor é que o pastor conhece cada ovelha em particular. O texto diz que o pastor as chama pelo nome. Isso deveria ser de grande lição para nós pastores, irmãos. Que no máximo conhecemos ou chamamos pelo nome somente um grupinho lá da igreja. Somente um determinado grupo de pessoas da igreja. O pastor precisa conhecer suas ovelhas. Ele precisa, claro, eu entendo que um pastor presidente hoje, nos moldes que a gente conhece hoje, é impossível ele conhecer toda a sua membresia. Mas ele pastoreia uma igreja, não é? Nessa igreja que ele pastoreia, ele precisa conhecer os seus membros. Ele precisa saber o nome dos seus membros. Compreende? Vou mais fundo, ele precisa conhecer o endereço, saber onde buscar essa ovelha caso ela esteja detida, entende? É importante. E o pastor aqui, ele é um pastor de relacionamento, porque para conhecer o nome precisa ser um pastor que conhece as ovelhas de forma individual, compreende? Uma outra marca também. O pastor conduz as ovelhas para fora do aprisco. É ele quem conduz as ovelhas, é ele quem leva para o pasto. É ele quem leva para os campos verdes, para as águas tranquilas, é ele quem alimenta as ovelhas. Outra marca também do pastor, ele vai adiante das ovelhas. Ele não manda as ovelhas na frente e vai atrás delas. Ele vai na frente e as ovelhas vão sendo guiadas, né, por ele. Ou seja, ele vai adiante para abrir o caminho, para espantar os predadores, para espantar ou ver os perigos. Então veja que as ovelhas o seguem, ok? Outra marca do pastor. O pastor, ele é seguido pelas suas ovelhas. A ovelha deve seguir o seu pastor. Ele é seguido, irmãos, não porque ele cobra, não porque ele exige, é porque as ovelhas conhecem. A ovelha entende, sabe quem ele é, compreende? Agora veja, o mercenário, irmãos. O mercenário, importante que você primeiro também entenda sobre o que seria ou o que é o mercenário naquela época, porque às vezes a gente não entende isso e termina fazendo até colocações indevidas, não é? Mas, irmãos, veja, o que é o mercenário? O que é o mercenário? O mercenário era alguém contratado pelo pastor, tratando-se literalmente do contexto, era alguém que era contratado pelo pastor para estar apacentando as ovelhas, possivelmente em um momento em que o pastor precisasse ir à cidade, ou ir à aldeia, ou se ausentar. Então ele confiava as ovelhas nas mãos do mercenário, certo? E por que mercenário? Porque ele não é o dono das ovelhas. Ele é alguém que está ali prestando um serviço. E ele está ali apenas para receber o seu salário. Então ele só cuida das ovelhas porque ele quer um salário. Ele foi contratado para receber um salário e cuidar das ovelhas. Então ele não tem proximidade, comunhão com as ovelhas. As ovelhas não conhecem sua voz, nem as ovelhas lhe seguem, porque ele é só alguém contratado. Ele vai só ficar ali com um período de tempo curto com as ovelhas e logo vai embora, recebe seu salário e segue. Aí Jesus disse que a apresentação de Jesus como pastor e do mercenário aqui, você vê que há uma diferença gritante. Porque o mercenário, ele trabalha por dinheiro, irmãos. Ele trabalha pelo salário. Então veja, o mercenário não é pastor. Ele não conhece as ovelhas. Ele não ama as ovelhas. Ele não se interessa pelas ovelhas. Ele é apenas um empregado, ele é apenas um assalariado que cuida de animais em troca do seu sustento. Ele é um mercenário. Então é isso que significava.
O mercenário também não é dono das ovelhas, ele não tem liberdade de pegar a ovelha que quiser ou de levar a ovelha, não tem, porque ele só cuida das ovelhas. Ou melhor, né, ele só está ali fiscalizando e acompanhando as ovelhas. Na verdade, o mercenário, por não ser dono, nem cuida das ovelhas como deveria. Por exemplo, se chegar um lobo, um ladrão, um salteador, ou um lobo mesmo para comer as ovelhas, você vê que o mercenário ele foge, ele se esconde, ele não arrisca a vida dele pelas ovelhas. Ou seja, se as ovelhas ficarem enfermas, ele não estará ali para se esmerar em curá-la. Se as ovelhas estiverem em perigo, de forma alguma ele encara uma fera, um animal feroz para proteger as ovelhas, porque ele é mercenário, ele não estará ali. Ele não tá interessado no animal, na ovelha em si, ele está preocupado com o seu salário. Então veja que o mercenário ele não é dono das ovelhas. Outra característica também do mercenário é que o mercenário não se sacrifica pelas ovelhas. Ele não dá a sua vida pelas ovelhas. O próprio Jesus deixou isso muito claro. Veja que quando um lobo ataca o rebanho, o mercenário ele foge. Ele não está nem aí se vai comer 2, 3 ovelhas, porque seu interesse é poupar a sua vida e não a das ovelhas. Ele está preocupado consigo mesmo. Ele está interessado em sua segurança e não no bem-estar das ovelhas. Ele foge porque não tem cuidado com as ovelhas. Ele não é o pastor, nem o dono das ovelhas. Ele somente estar ali para se servir-se delas. Entende? Então, há uma diferença gritante entre o mercenário e o pastor. Como o próprio Jesus pontuou, mais em especial aqui no versículo de número versículo 8 em diante, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E aí ele segue falando, e lá no verso 11 ele diz assim: eu sou o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê o lobo chegando e abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Veja que o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas, ele não se importa. Ele só quer o dinheiro das ovelhas, ou seja, só quer o salário por estar ali olhando as ovelhas. Então, irmãos, o mercenário é a figura de um líder que não ama as ovelhas, que não cuida das ovelhas, mas que quer os bens das ovelhas. Entende? O mercenário é alguém que trabalha na obra por dinheiro. Ele trabalha por retorno. Ele trabalha para o seu próprio bem-estar. Compreende? O mercenário é alguém que está preocupado apenas consigo mesmo. Ele não dá a sua vida pelas ovelhas. Nós poderíamos chamar também de mercenários hoje todos aqueles que pregam ou que só atendem a agenda se houver um pagamento para isso. Me escute, se você é um pregador, se você é um cantor que exige um determinado valor para pregar a palavra de Deus, você é este mercenário que trabalha por dinheiro, que trabalha por causa de retorno financeiro. Eu não estou sendo aqui contra que a igreja, que a denominação honre você, convidou você, lhe dê condições de chegar, lhe dê uma oferta generosa, seja generoso com você. Mas a partir do momento que você exige um salário, exige um valor para fazer, caso aquela comunidade não tenha condições de fazer isso, você simplesmente rejeita o convite, diz que não está sentindo mais de Deus de atender o convite, porque você está sentindo de atender o outro que está pagando mais, você é um mercenário, você é um ladrão, um salteador. Você é este aqui que Jesus está dizendo. Ele não é pastor de ovelha, ele não ama a ovelha, ele não dá a sua vida pela ovelha. Ele só quer mesmo os bens das ovelhas. E pior do que você, me permita, pior do que aqueles que cobram para pregar ou para cantar, é aqueles que pagam. Você também é um mercenário. Você negocia a sua comunidade, você negocia a ovelha que Jesus colocou nas suas mãos. Compreende? É duro o que eu estou dizendo, mas é uma verdade. É uma verdade.
Porque você pode dar uma oferta generosa a quem vai lá, pode, dê, abençoe, se a igreja tem condições, faça o melhor possível, dê até mais do que aquele pregador talvez precisasse para se deslocar ou para se manter, dê até mais se for preciso. Agora, quando você faz um contrato, eu cobro X e você paga X, concordando com o preço que aquele pregador estabeleceu, você é tão corrupto quanto ele, você é tão mercenário quanto ele. Então, irmãos, acabemos com isso, irmãos. Acabemos com isso. Eu sei que tem líder também que são pão duro, convida as pessoas para pregar, para cantar, não sabe ser generoso, dar ao líder apenas um cachorro quente no final do culto, não, esquece que ele tem família, esquece que ele gastou gasolina, que ele gastou, veio de Uber, às vezes está dependendo exclusivamente ali da obra do reino, às vezes está desempregado, às vezes é alguém que está em ministério integral, você não tem essa preocupação. Eu sei que tem líder que não tem essa preocupação, e não tem porque são avarentos. São avarentos. Mas é importante você entender que não podemos fazer a obra de Deus por dinheiro. Não podemos fazer a obra de Deus em busca de retorno financeiro, porque isso nos coloca com avareza, nos coloca numa situação de um pregador ou um cantor mercenário, compreende? Então, muito cuidado com relação a isso, muito cuidado. Porque há muitos lobos vorazes, mas Jesus é o bom pastor, aquele que apacenta, que cuida e que zela pela vida da ovelha. Amém, queridos? As ações do bom pastor distinguem-se das do mercenário. Ao contrário deste, o bom pastor dará sua vida pelas suas ovelhas, demonstrando então generosidade, proteção e cuidado com as suas ovelhas. E aí uma frase para nós finalizarmos. Só o bom pastor dará vida pelas ovelhas, e só as ovelhas que conhecem a sua voz encontram vida em abundância. Amém? Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma aula, de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus te abençoe, fica na paz e até a nossa próxima aula em nome de Jesus.